Olhei incompreensivelmente para uma garota que foi aberta e amarrada a um poste, revelando o funcionamento interno do corpo. Seu estado era deplorável. Muito sangue. Estava igual a um espantalho humano. Braços abertos. Ela não era a única. Havia mais 2 pessoas espalhadas pelo pátio. Eles eram meninos da nossa idade. Eles não estavam fantasiados, apenas camisetas de banda e jeans pingando sangue. Como alguém poderia ver isso e pensar que era seguro entrar nesta casa? Soltei um grito quando uma mão pesada pousou em meu ombro. Virei-me para ver quem era e um homem gigante apareceu diante de mim. Seu cabelo pegajoso caía sobre um olho enquanto o outro, anormalmente grande, se projetava de sua cabeça. Ele não tinha dentes e seus dedos tinham unhas compridas e amareladas. Dei um passo para trás, mas caí sobre meus próprios pés e ouvi meus amigos rindo atrás de mim. Puxei meu vestido para baixo enquanto me levantava. Era o mesmo traje que eu usava quase todos os anos, Alice no País das Maravilhas, clichê, mas gostei. O homem que me assustou se afastou com as mãos para cima, mostrando que não pretendia me fazer mal. Lamento muito se assustei você, disse ele. Eu sou o Sr. Myers. Vi você admirando as decorações e queria garantir que são falsas. Muitas pessoas tiveram medo de bater na porta esta noite. Acho que nos superamos este ano. Eu acho que eles são ótimos. Dara riu e caminhou até um deles. Ela colocou a mão nos intestinos e quando a retirou, a substância vermelho amarronzada estava saindo junto. Está até quente como sangue, ela confirmou. Ela amassou a gosma na mão, antes que o Sr. Myers lhe entregasse uma toalha para limpá-la. Não gostamos que os adereços sejam tocados. É por isso que colocamos as placas, anunciou com uma advertência na voz. De fato, havia placas espalhadas pelo pátio, dizendo às pessoas para permanecerem no caminho e não tocarem nas decorações. Encolhe-me um pouco ao perceber que quebrei as regras primeiro. Você está interessado em passear pela casa? Sr. Myers perguntou ao nosso grupo. Claro que sim. Já se respondeu e caminhou em direção à porta com Abel logo atrás. Parker me ajudou a levantar do chão e Dara me lançou um olhar mortal. Meus nervos estavam à flor da pele, enquanto todos os outros saltavam de excitação. Aquele corpo parecia muito real e a garota também parecia familiar. Mas não poderia ser real, poderia. Era uma casa mal assombrada, ou as pessoas acreditaram isso à casa. Se alguém tivesse realmente desaparecido, sido mutilado e exposto, a polícia já saberia. Mesmo nesta parte da cidade. São $10 cada, o que não é reembolsável, disse Meyer. Algumas pessoas não acham esta casa tão assustadora, mas minha esposa e eu trabalhamos o ano todo para tornar a casa o mais especial possível por um dia. Todo o dinheiro ganho vai para a casa do próximo ano. O Sr. Myers me deu um sorriso caloroso. Ele era muito educado e tranquilo, mesmo que a maquiagem que usava fosse um pouco assustadora. Depois de recolher o dinheiro, ele nos acompanhou até a entrada principal. Era uma área grande e circular que tinha 3 caminhos traçados diante dela. Um subia as escadas, o segundo permanecia neste nível e o terceiro levava a um porão. Cada caminho era pintado com tijolos amarelos mal iluminados. Antes de escolher o caminho a seguir, vocês precisam ouvir as regras da casa. Levamos isso muito a sério, por isso é importante que você as siga. É tudo para sua própria segurança. Meus amigos mal ouviam quando a excitação tomou conta deles. Jace e Amber estavam olhando para o andar de cima e conversando animadamente, enquanto se tocavam de brincadeira. Dara estava passando os dedos pelas grades da janela e olhando para o caminho que levava ao porão. As sobrancelhas de Parker se uniram, enquanto ele observava os olhos de Dara brilharem de alegria a ver um chicote pendurado na parede, como se ele tivesse adivinhado sua decisão de convidá-la para um encontro. O Sr. Myers não pareceu nem um pouco surpreso, então concentrou sua atenção em mim
enquanto eu esperava pacientemente para ouvir as regras. Não gostava de quebrar regras, principalmente na casa de outra pessoa. Primeiro, você terá que assinar um termo de responsabilidade, dizendo que, se algo acontecer com você nesta propriedade, nós, os proprietários, não podemos ser responsabilizados, pois você entrou por sua própria vontade. Ele distribuiu papéis que todos assinaram ansiosamente. Você está lendo isso? Já se zombou. Assine os papéis, Alice. Ele já lhe disse o que diz. Olhei para o Sr. Myers e o vi sorrindo. Meus amigos estavam todos impacientes comigo, então assinei e devolvi. Não saia do caminho, que está marcado para você. Não consigo enfatizar isso o suficiente. Há coisas nesta casa que não deveriam existir neste mundo, mas que podem viajar para cá na noite de Halloween. Eles estão inquietos, estão com muita fome. Engoli em seco e olhei para meus amigos, que tinham um brilho nos olhos, como se tudo isso fizesse parte de uma brincadeira. Eu não tive essa sensação. Para mim, parecia que ele estava nos avisando, e essa mensagem só se aprofundou quando seus olhos encontraram os meus com um olhar suplicante. Existem armas que você pode levar para se proteger, caso seja pego fora dos limites. Eu podia sentir o terror aparecendo em meu rosto enquanto ele oferecia um baú cheio de armas. Não se preocupe, eles são apenas acessórios até que você precise que sejam algo mais. Ele piscou um pouco antes de nos mostrar como o garfo de plástico era flexível. Você vai querer este aqui? Ele afirmou enquanto me entregava. Ele tem um longo alcance, então manterá as coisas mais longe do que o alcance do seu braço. Eu peguei, longo e estranho, mas me fez sentir um pouco mais segura, mesmo que fosse apenas de plástico. Vá em frente e encontre suas armas. Ele acenou com a cabeça para o resto do grupo. Meus amigos foram até o baú e vasculharam tudo. Carter encontrou uma espada que parecia metal verdadeiro sob a luz. Ele cortou algumas vezes enquanto testava. Dara escolheu um cinto de utilidades que tinha uma estaca de madeira, uma adaga, uma faca de açougueiro e um gancho. Ela amarrou-o na cintura e brincou com todos os brinquedos, puxando-os um por um e fazendo movimentos com a faca. Ela não tinha certeza do que fazer com o gancho, então jogou-o fora do cinto. Já se decidiu levar um taco de beisebol. Nenhuma surpresa, já que esse era seu esporte favorito. Amber pegou um longo cajado e começou a girá-lo. Novamente, muito clichê, pois ela era uma líder de torcida que girava um bastão. Decidi ficar com o garfo. Se o Sr. Myers tivesse me dito que era o melhor para mim, ou não,